Olá, meus amigos. Dando sequência aqui às nossas videoaulas de HTML e CSS, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais alguns parâmetros do HTML que a gente pode usar e falar um pouquinho sobre link, que é um assunto extremamente importante. Então, vou vir na nossa pasta aqui, vou criar aqui a pasta aula 4. Vou dar sequência àquele trabalho que a gente estava fazendo na outra aula. Então, o aula HTML eu vou abrir com o navegador para a gente ver o resultado, né? E eu vou abrir o mesmo arquivo com o editor. Então aqui a gente tem lá o conteúdo da última aula, perfeito? Uma coisa que eu acho interessante falar é a respeito de mais dois parâmetros aqui do HTML que você pode colocar aqui dentro do elemento. Um é o title. Note que o parâmetro sempre tem esse formato aqui, né? O nome, um igual, né, que é o sinal de atribuição, e o valor entre aspas. Vou colocar aqui qualquer coisa. Meu logotipo. Vamos ver para que serve esse parâmetro aqui. Ó. Salvei, atualizei a página. Eu vou parar em cima do logotipo agora. Ó, meu logotipo. Ele faz um menuzinho tooltip aí com alguma informação. Então, às vezes isso pode ser um assistente para o usuário que está acessando o seu site, ele não quer clicar em um botão, alguma coisa assim, e você quer deixar alguma mensagem para quando ele parar com o mouse em cima. E você pode aplicar esse parâmetro para vários elementos. Vamos ver se a div aceita ele. Ó, vou vir aqui em corpo. Corpo é uma div. Aqui, ó. Aqui é o corpo. Salvar. Vamos lá ver o resultado. Ó, vou chegar com o mouse e parar em cima. Aqui, ó. Sempre que eu parar o mouse ele vai mostrar. Ó. Perfeito? Então quando eu entro em cima do elemento e paro o mouse ele mostra. Bem tranquilo, né? Outro parâmetro que eu acho importante, vou tirar o título aqui do corpo porque não tem por que ele existir, só pus para mostrar que dá para pôr em vários elementos, não é só no elemento IMG. Agora, um elemento que é extremamente importante, um parâmetro que é extremamente importante a gente usar em imagem é o alt. O que é alt? É um texto alternativo. Então vamos supor que seu site está carregando e a conexão do visitante está lenta. Então onde tinha aquela imagem vai ficar uma imagem quebrada. Então se você colocar algum valor aqui no alt, ao invés da imagem quebrada ele vai mostrar esse texto que você vai escrever aqui. Interessante, melhora um pouquinho a experiência do usuário no seu site. Então se por um acaso a imagem não existisse ou estivesse demorando para carregar, ele mostra esse texto alternativo aqui. Então vamos quebrar a imagem aqui, ó. Vou mudar o nome. Ó, vou pôr logo e pus um espaço aqui depois. Ó. Então ele não vai mais achar esse arquivo. Vou salvar. Ao invés do logotipo, que a gente quebrou aqui no parâmetro source, ele vai mostrar esse texto aqui, ó, logotipo. Isso é interessante também. Isso é interessante. Não mostrou.
Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Eu acho que nos navegadores mais novos ele deve ter mudado a forma de trabalhar, mas não tem problema. Então se a imagem não estiver disponível, o site estiver carregando, alguma coisa assim, aquele texto alternativo é exibido. Então basicamente é isso que eu gostaria de falar. Deixa eu voltar aqui ao logo. Vou tentar colocar o Alt antes aqui. Melhor, vou arrumar um nome válido aqui, né? Vou tirar o espaço. Nem assim. Bom, mas a gente não vai se prender a isso então. Mas o Alt é extremamente importante também para as ferramentas de busca. Então você fazer um texto alternativo aqui, compatível com o contexto do assunto que está mostrando naquele site, você vai aumentar a chance do seu site ser indexado para aquele conteúdo. Vamos supor, se isso aqui fosse um site de cavalo, falar sobre cavalo. Então aqui colocaria aqui, ó, cavalo XYZ. E aqui no Alt você também colocaria aqui o nome do cavalo. Opa, escrevi errado. Cavalo XYZ. E aqui no title também você colocaria. Isso aumentaria a densidade da palavra. O que é? Então, se alguém buscasse lá a palavra cavalo XYZ no Google e a sua imagem tivesse esse formato, que é o nome do arquivo, fosse cavalo XYZ, o title fosse, o alt fosse também, e mais aqui para baixo tivesse algum texto que aparecesse mais algumas vezes essa ocorrência, né? Então, seu site seria um forte candidato a aparecer nas buscas. Então hoje a gente usa bastante o atributo alt, os nomes das imagens e o title para ajudar as ferramentas de busca a indexar o nosso site. Perfeito? Então o alt não funcionou como eu esperava aqui, mas não tem problema, ele ainda continua extremamente importante e nunca deixo de usar ele numa imagem. O title é opcional, né? Se for conveniente você usa, senão não. Como eu havia prometido, a gente tinha que falar um pouquinho sobre link, porque você já deve ter reparado que está faltando um menu aqui no nosso site, né? Então vamos fazer um menu e vamos encaixar ele aqui, ó, entre o topo e o corpo. Perfeito? Antes eu vou dar uma outra cor para esse corpo aí, porque para ele ficar menos feio. Então lembrando, quando eu for mexer em estilo agora, a gente separou, né, o CSS. Então o CSS está em outro arquivo. Então vamos lá mexer no corpo. Qual a importância de a gente dar nome sugestivo? Só de eu vir aqui na folha de estilo eu já sei que o elemento corpo é aqui pelo nome. Eu já vi gente que coloca estilo 1, estilo 2, estilo 3, estilo 4. E quando você quer mexer, você tem o trabalho de ir lá na outra página, ver qual elemento que tem aquele ID ou aquela classe estilo tal, aí voltar aqui e procurar. Então dá mais trabalho. Então vou colocar um plano de fundo aqui no corpo. Lembra como é que faz? Ó, background, color, vou pôr uma cor quase branca. São 6 vezes a letra E. Aliás, aqui é número, né? O número E, porque é um hexadecimal. Então, salvei. Vamos ver o resultado. Aí. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa com o rodapé, né? Vamos dar uma cor de fundo para o rodapé, para o nosso site ficar menos feio. Background, color. Vamos
Vamos dar um cinza bem claro. Perfeito? Tá começando a aparecer com o site, né? Tá faltando aqui um menu para a gente clicar. Então vamos lá fazer o nosso menu. Então lembrando que esse slogan aqui tá vazio, né? Depois a gente brinca com ele um pouquinho. Em que posição a gente poderia colocar o menu, né? Então vamos supor, o menu é um elemento, né? Então eu posso colocar em qualquer lugar dentro do site. Se eu quiser colocar o menu junto com essa frase aqui, ó, aprendendo HTML e CSS, nada me impede. Mas aqui a posição do menu normalmente é mais ou menos por aqui, ó. Se você está conseguindo ver o ponteiro do mouse, ó, fica mais ou menos aqui, né? Entre o topo e o corpo, ou então fica lá em cima no topo, né? Então, vamos colocar ele aqui. Para colocar ele aqui, eu poderia colocar ele em 3 lugares aqui a princípio. Primeiro, dentro do topo, aqui embaixo. Posso, nada me impede. O segundo lugar, dentro do corpo, aqui em cima, né? Também poderia ser. Ou então eu posso criar um outro elemento aqui com o irmão do topo e do corpo para ser o menu. É o que eu vou fazer. Então, se eu quiser criar um elemento entre o topo e o corpo, é só eu vir aqui, ó, entre a tag de abertura do topo e a tag de fechamento, e a tag de abertura do corpo e a tag de fechamento. Então isso aqui é um elemento, ó, é o elemento topo, esse aqui é o elemento corpo. Eu vou colocar o menu aqui no meio. Mesma posição que tiver aqui no texto, ele vai ficar, a não ser que eu use posicionamento absoluto, mas não é o caso. Vou criar uma div. O HTML5 ele sugere, quando a gente for criar algum menu, algum elemento que tenha itens clicáveis dentro, que seja alguma coisa de múltipla escolha, ele recomenda que eu use esse elemento aqui, o nav. Perfeito? Isso aqui é uma sugestão do HTML5. Isso aqui vai ajudar na indexação, acredito eu, que para acessar de algum dispositivo móvel, né? Mas vamos trabalhar com div. Mas você já sabe que se você for fazer um menu e quiser usar o nav, não tem problema nenhum. Mas os navegadores mais antigos têm dificuldade para interpretar esse tipo de código, principalmente o Internet Explorer, que você vai perceber que ele é o grande vilão da programação web, porque ele vai na contramão de todos os navegadores, né? Então ele dá muita dor de cabeça para a gente. Então essa div aqui vai receber o meu menu, perfeito? Eu já vou dar um ID para ela, né? Depois eu vou querer fazer uma folha de estilo, eu vou chamar de menu, mas eu poderia chamar de qualquer coisa. E aqui dentro, aqui ó, vai todo o conteúdo que vai dentro do menu, ou seja, os botões, os links, né? Vai tudo aqui dentro do menu. Então vamos lá. Então eu tenho um menu e vou criar os elementos do meu menu. Eu vou usar a div. Aqui também tem uma recomendação para a gente usar listas para criar menu. Mas eu vou continuar usando a div para não complicar muito ainda no começo. Mas você pode usar, não tem problema nenhum. Então vamos supor que existisse aqui o home, ó. Home, que é a página principal. Aí eu vou criar um outro elemento. Quem somos, né? Sempre tem site. É um outro aqui, ó. Note que é tudo div. Localização. E por fim um contato. Eu copiei e colei para ser mais rápido.
Então note que tem uma div e ela criou esse elemento aqui, ó. Ela abriu aqui e fechou aqui. A gente deu o ID menu para ela. Então quando eu quiser trabalhar com essa div aqui, ó, eu vou referenciar pelo ID menu. E dentro dessa div a gente colocou outras divs aqui, ó. Por enquanto elas são anônimas, não tem nome. Perfeito? Posteriormente eu vou ter que criar estilo para os botões, né? Vou mostrar como é que tá lá no site. Vai estar feio pra caramba. Aqui, ó, home, quem somos, um em cima do outro, né? Nosso menu ainda tá feio. Ó, o slogan veio aqui para baixo. Então ainda não tá legal, né? Essa parte aqui do menu tá muito feio ainda. Então eu vou criar uma folha de estilo para o menu, vou colocar uma borda nele, melhor colocar um plano de fundo, aí já fica na cor que a gente quer, né? E vamos começar a trabalhar com ele. Vamos pôr background por preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. É cor preta. Se você tem dúvida com relação às cores, tem a tabela no nosso site lá da notação HTML para cores, né? E eu vou deixar a letra com a cor branca. Por um EE, 6 E's aqui, ó, que vai dar um cinza bem clarinho. Vai ficar praticamente igual ao corpo, né? Vai ficar muito claro. Vamos pôr um pouquinho mais escuro. Perfeito. Não ficou muito bonito não. Vamos arrumar isso aí. Note que o nosso menu está gigante, ele está batendo nas laterais do site, né? Vamos deixar ele com a mesma largura do resto, né? Isso não é regra, é questão de gosto. Eu vou deixar assim porque normalmente é assim que as pessoas fazem. Mas quando você estiver desenvolvendo, provavelmente você vai estar seguindo um layout aí, né? O que mexe na largura do elemento? Width. E a gente usou aqui 1000 pixels para o topo. A gente usou 800 pixels para o topo, 800 pixels para o logo, para o corpo. Então vamos usar 800 pixels também. Ele vai ficar com 800 pixels, porém vai ficar do ladinho ali ainda. Pronto, ficou do tamanho que a gente quer. Perfeito? Agora eu vou centralizar ele. Você lembra o comando que centraliza? Margem 0 espaço alto. Lembrando então, o 0 seria a margem superior e inferior, e o alto seria a margem esquerda e direita. Então aqui, o primeiro valor seria a margem superior e inferior, e o segundo valor, margem esquerda e direita. Se eu deixo alto, ele centraliza para mim. Vamos ver? Perfeito, temos o menu centralizado. Vamos tirar a margem inferior aqui do nosso topo, para tirar esse espaço aqui entre o menu e o topo. Tinha deixado neutral, mas vamos tirar agora. Então, tinha ficado a margem 10 pixels em cima e embaixo, e alto para centralizar. Perfeito. Temos um projeto de um menu aí. Então, a parte do menu assim, principal já está feita, né? Que ela vai receber os itens do menu, que é o home, quem somos, localização e contato. Agora, como que eu faço para estilizar esses elementos? Crio um ID para eles. Agora a gente chegou num ponto crucial aqui, ó. Eu
poderia criar um ID aqui, ó. ID igual BT home, vou chamar ele. Aí eu viria aqui, como o ID nunca pode repetir, eu viria aqui BT quem somos. Aí nota que aí eu ia ter que chamar um por um pelo ID. Ou eu ia ter que fazer várias folhas de estilos, ou eu ia ter que fazer uma folha de estilo chamando todos os IDs. Então não tem por que eu trabalhar assim, porque o estilo do home vai ser igual ao estilo do quem somos. Porque um botão não vai ser diferente do outro botão lá do menu. Entenderam o problema? Então para isso existe a classe. Como é que funciona a classe? Eu atribuo vários elementos à mesma classe, aí eu crio uma folha de estilo para aquela classe, aí todo mundo me segue. Ó, class, aqui ó, BT menu, vou chamar a classe de botão BT menu. Aqui ó, class BT menu. Aí a classe já é o inverso, eu devo repetir ela. Sempre que eu for repetir, eu uso classe. Se eu não for repetir, eu posso usar ID. Então todos os elementos aqui, ó, o home, o quem somos, localização e contato fazem parte da classe BT menu, que seria botão menu. Agora eu crio uma folha de estilo para ela lá no arquivo do CSS. Então vamos lá. Então vem aqui, menu. Quando era ID eu começava com sustenido. Quando for classe eu começo com ponto. Então ponto, ó, BT menu. Aí daqui para frente é a mesma coisa. Então quando eu criar uma classe aqui, todo mundo que participa dela vai obedecer aos parâmetros que eu colocar aqui, as propriedades que eu colocar aqui. Foi claro? Então vamos lá, o que a gente pode colocar aqui? Vamos mexer na cor, né? Vamos lá. Background color. Vou colocar aqui um cinza escuro. Vamos ver como ficou. Atualizar aqui. Aí todos os elementos ficaram com um cinza escuro. Só que não está dando para a gente definir aqui um elemento do outro, porque eles estão todos colados, né? Então a gente vai ter uma certa dificuldade aqui. Então para resolver isso eu vou colocar uma margem. Margem 3 pixels. Como eu coloquei um valor só, ele vai dar margem em todos os lados do elemento. Perfeito. Então ficou os itens do menu, né, cinza escuro com uma margem de 3 pixels. Só que ainda não está parecido com o menu, concorda? A gente precisa fazer um elemento ficar do lado do outro. O CSS nos dá duas formas de fazer isso. Uma delas é um comando, uma propriedade que chama float, dois pontos. Eu posso usar um float left, left é esquerda. Então o que vai acontecer? Um elemento vai flutuar à esquerda do outro. Perfeito? Vamos ver o resultado? Aqui, ó. Olha que bonitinho. Um elemento ao home, quem são localização, contato, flutuaram à esquerda. Só que aqui a gente teve um efeito colateral aqui, ó. Na hora que chegou aqui no contato, ó, o float left, o que ele faz? Ele fala, ó, quem vier depois de mim flutua e eu vou ficar à esquerda. Então o contato jogou o corpo para cá, nota que o menu até sumiu. Para não acontecer esse efeito aqui do elemento maior aqui, o menu sumir, desaparecer, a gente vai fazer
uma correçãozinha aqui de uma coisa que é considerado um bug aqui, uma falha do HTML. A gente vê aqui no elemento menu, ó, que se você notar ele que desapareceu. Ele era preto, lembra que sumiu aquele fundo preto. Você vai digitar overflow hiding. Eu não vou tentar explicar isso aqui, porque como eu disse é uma correção de um erro que é meio bizarro. Então, sabe, se você colocar esse comando aqui, overflow hiding, o que ele manda fazer? Ele fala, ó, se um elemento passar das minhas margens, esconde o que passar. Então vamos ver o que acontece. Eu salvei, é para o menu voltar. Aqui, ó, o menu voltou aqui, ó, preto. Então está corrigido. Mas vamos nos concentrar aqui no float left, ó. Note que os elementos estão flutuando um do lado do outro. Tá aparecendo com o menu agora, concorda? Só que tá feio pra caramba ainda. Então agora a gente pode ir mexendo no estilo aqui dessa folha de estilo aqui, ó, BT menu, que a gente vai estar alterando todos os elementos do menu. O home, o elemento home, quem somos, são todos participantes da classe BT menu. Né? Então acho que não tem muito segredo. Outra forma de fazer um elemento flutuar ao lado do outro, ó, eu vou tirar o float left. Ó, ficaram um em cima do outro e com largura de 100%, que é o padrão, né, o automático. A outra forma de fazer um ficar do lado do outro é usar uma outra propriedade que chama display. Display. Dois pontos. O valor é inline, em linha, né? Tracinho block, bloco. Então em linha e bloco. Então o display é algumas propriedades que a gente muda a forma de exibição do elemento, né? Se você colocar aqui, ó, display none, os elementos vão sumir, ó. Então essa propriedade display ela afeta a forma como os elementos vão ser exibidos. Aqui eu estou falando, ó, exiba, né, em linha e bloco. Vamos ver o resultado aqui. Perfeito, ó, deu o mesmo efeito do float left. A diferença do float left pro display inline block aqui nessa situação é que para eu centralizar esses elementos aqui usando o float left ficaria difícil. Quer ver? Então eu vou vir aqui no menu, que é o elemento pi aqui do BT menu, e vou dar um outro comando. Agora eu vou encher vocês de comandinhos novos aí, mas é comando recorrente que a gente vai ver várias vezes, né? Então, e eu vou pôr naquela lista nossa lá do site, né? Text align. Como o próprio nome diz, ele cuida de alinhamento. Tive que interromper o vídeo, mas vamos voltar aqui para onde a gente parou. Então o text align ele vai cuidar do alinhamento do texto. Então se eu colocar center, o texto vai ficar centralizado. Perfeito? No caso aqui, qualquer outro elemento que esteja ali dentro. O text align, não sei se eu mostrei, mas ele pode ser left, ele alinha à esquerda. Perfeito. Pode ser right, linha para a direita, ou no nosso caso center mesmo. Perfeito. Lembrando que se tivesse o float left aqui, ó, text align não funcionaria. Então se eu mandasse um elemento flutuar ao lado do outro e à esquerda, ele sobreporia o float left, né?
Então vamos voltar lá. Então display inline block, para um elemento ficar alinhado em linha, né, em bloco. E no elemento superior, que é o menu, né, uso o text align center. Deixa eu salvar aqui. Prontinho. Esse menu tá um pouquinho feio ainda, né? Vamos tentar melhorar ele. Vamos tirar esse background color aqui. E vamos colocar o texto em cor branca. Por um quase branco, ó. 6 vezes a letra E. Vamos ver como é que vai ficar. Perfeito. Eu vou usar o Firebug para continuar aqui, ó. Porque aí dá pra gente ver em tempo real as alterações aqui. Se você não sabe como é que instala o Firebug, você tem que estar no navegador Mozilla Firefox, você vai em complementos e procura lá Fire, Fire, F-I-R-E, e Bug, B-U-G. Aí você instala o que aparecer lá. É um mosquitinho aqui, um besourinho. Vamos lá então, vamos continuar. Então vou colocar uma borda aqui, ó. Border solid 1 pixel. Vou colocar da mesma cor. Tá acontecendo um milagre aqui, tá vindo um background cinza, não sei da onde. Acho que eu já sei, não tinha atualizado a página. Border solid 1px. Perfeito. Por que eu fiz isso? Eu vou querer que apareça um risquinho aqui, ó, entre todos os elementos aqui, nossos itens do menu. Então entre o home, quem somos, localização, contato, eu vou fazer um risquinho aparecendo na vertical. Existem várias formas de eu fazer isso, eu vou fazer isso com o border. Eu não falei isso ainda, mas o border você pode especificar se você quer a borda de um lado só. Então se eu usar o border height, a borda vai ficar de um lado só. Então por enquanto eu vou deixar o border normal, como se fosse subpropriedade, né? E vamos trabalhar com isso aqui. Então primeiro de tudo eu tenho que tirar a margem. Tirar uma margem, né? E vou usar uma coisa que é parecida com margem, que é o padding. Padding. O que o padding faz? Ele faz uma margem só que interna, dentro do elemento. Só para você ter uma noção. Então vou colocar 10px. A margem fica interna. Perfeito? Se eu usar o margem, vamos pôr margem aqui, ó, 10px, a margem fica externa. Então, padding margem interna, margem externa. Então vamos usar o padding para fazer uma margem interna. Só que aqui no padding eu vou estipular dois valores. Um para o primeiro para superior e inferior. E o segundo para esquerda e direita. Eu vou pôr 5 pixels superior e inferior, espaço, 20 pixels esquerda e direita. Olha que interessante. Então se eu vier aqui aumentar o 20, só para vocês verem. Ó, eu aumento a margem interna esquerda e direita. Então eu consigo aproximar os meus elementos aqui, ó, distanciar a margem e distanciar os elementos aproximais das margens. Acho que vocês entenderam, né? E aqui o 5 é superior e inferior. Ó. Então, quando eu coloco dois parâmetros, ele vai interpretar dessa forma. Se eu colocar 4, ó, 10px, 10px. Aí eu consigo trabalhar com as bordas independentes. Ó. A primeira é a borda de cima, a margem de cima, né? A segunda é a direita.
a terceira é inferior e a quarta vai ser a esquerda, correto? Mas eu trabalhando com essas duas aqui eu já tenho o resultado que eu quero. Eu vou pôr aqui, ó, 5 superior e inferior, e vamos pôr aqui, ó, 25 esquerda e direita. Agora que vem a mágica, né? Eu vou pegar a borda e vou deixar só o border height. Aí tem aquele efeito que eu queria lá, o do risquinho, né? Continua ainda um menu feio, só que tá melhorando um pouquinho. Eu vou escurecer um pouquinho essa borda aqui. Opa. Eu vou escurecer que aí dá um tom um pouquinho melhor. Outra coisa que seria bacana fazer é usar um outro atributo, que é o Font Family. Com o Font Family você altera a letra. Para quem não sabe, fonte é letra. Então, a maioria dos sites você vê a fonte Arial aí, ó, é bonitinha. Mas tem muitas outras fontes. Então vamos lá, tá, Arial. Tem que tomar cuidado que algumas fontes só tem algum navegador, tipo essa daqui, ó, ela só vai ter no Mozilla, no Chrome, acredito eu. Então, ó, Arial, Helvética, Taoma, Times, que é padrão, Verdana. Normalmente essas aqui tem em todos os navegadores. A Monospace também. Vamos usar essa Monospace aqui para ficar um menuzinho mais ou menos. Mas como não é o conteúdo da aula, a formatação de fonte, vamos deixar assim, que eu preciso falar sobre link ainda. Então vamos lá. Então o border height 1 pixel solid e essa cor aqui 727272 vai dar essa borda aqui à direita do elemento. Note que o home não tem, ó. Então só tem a direita, ó. A direita do home é essa aqui, a direita do quem somos, a direita do localização e a direita do contato. Depois a gente some com essa direita do contato aqui. Então eu vou copiar aqui, ó, a cor do texto, o display inline block. Eu mudei a fonte com font family e eu dei uma margem interna de 5 superior e inferior e 25 esquerda e direita. Com o botão direito aqui, ó, eu consigo copiar a declaração de regra. Então eu volto aqui para o meu documento, ó, eu consigo jogar tudo aqui, ó. Dá Ctrl V, ó, ele colou, substituiu o que eu tinha aí. Vamos atualizar a página. Perfeito. Temos um projeto de menu aí. Como que a gente tira essa borda aqui do contato? Existem várias formas, né? Uma delas que a gente pode fazer é criar uma classe aqui, ó, sem borda. Abre e fecha chave. E aqui, coloca aqui, ó, border none. Ou posso pôr aqui, ó, border 0. O que vai fazer essa classe? Todo elemento que participar dela não vai ter borda. Vamos fazer um teste? Talvez tenha que fazer algum ajuste aqui. Então eu volto aqui para o HTML, ó, e vou jogar uma segunda classe aqui no contato, ó, que é o que está com a borda sobrando lá do lado. Essa bordinha aqui que a gente quer tirar. Então eu venho aqui, ó. Opa. Aqui no contato, ó, aqui dentro ainda da área de valor, ó, eu tenho aqui a classe BT menu, né, que a gente já tinha posto. Eu venho aqui depois dela, dou um espaço e digito o nome da outra classe. Sem borda. Vamos ver se já foi o suficiente ou se a gente vai ter que fazer mais alguma coisa. Vou atualizar. Já deu certo. Então o que aconteceu?
o contato ele participa da borda da classe BT-menu, que manda ele ter borda direita. Só que em seguida ele participa da classe sem borda, que manda tirar a borda, né? Nesse caso, a classe sem borda prevaleceu. Se eu quisesse garantir que a classe sem borda prevaleceria sobre qualquer outra propriedade, eu posso usar essa marcação aqui, ó, importante. Então, exclamação importante. Quando o navegador encontrar essa notação aqui, ele vai tentar fazer essa propriedade sobrepor qualquer outra, né? Então, para uma classe sem borda, a gente poderia até deixar aqui o importante aqui, só para garantir que ela nunca vai ser sobreposta, ela sempre vai sobrepor. Porque sempre que a gente usar ela, a gente vai estar querendo sobrepor qualquer outra instrução de borda. A gente vai querer impor que a borda vai ser 0. Esse 0 é a largura, né? Vai ficar com 0 pixel de largura, mesma coisa que nada. Se eu usar o none aqui, também acho que dá certo, ó. Vamos ver. Também dá certo. Tranquilo? Então a gente já tem um menu mais ou menos aqui. Vamos tratar de link, depois a gente mexe mais um pouquinho com formatação de texto, né? Tem duas formas de a gente fazer link no site. Uma é usando HTML, né? Uma tag chama tag A, e a outra é usando um JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que a gente usa para animar elementos de site, aplicação web. Então basicamente é para isso, para animar. Então, que nesse caso, como a gente está focado em HTML, vamos usar a tag A. Mas eu, numa situação normal, eu usaria o JavaScript, que fica uma coisa bem mais tranquila, bem mais limpa. Então eu vou vir aqui, ó, e vou mostrar como a tag A funciona. Você abre ela em volta do elemento que você quer criar um link. Abri, fechei. E a tag de fechamento. Perfeito? Então, ó. Então, abri. Tag de abertura. Tag de fechamento. O texto que é âncora. Opa. A âncora vai aqui dentro, que é o texto que a gente quer linkar. Perfeito? A tag é uma tag como qualquer outra. Ó. Depois do nome dela eu vou dar um espaço e vou usar um atributo aqui, ó, href. Esse href eu vou escrever, determinar o link que eu quero que essa tag me leve quando eu clicar. Vamos falar para ela me levar para o Google? Vamos lá. HTTP, tem que ser o protocolo, caminho completo. google.com. Então quando eu clicar na home aqui, ele vai me levar para o Google. Vamos ver se deu certo. Atualizei. Ele mudou o estilo, mas depois a gente corrige isso aqui. Então eu cliquei, ó. Ele vai me levar para o Google. Que no caso é uma página externa. Ela foi para o Google. Vou voltar aqui, ó. Eu poderia fazer ele me levar para uma página interna também aqui. Vamos vir para nossa pasta aqui, ó. Eu não tenho aula HTML. Eu vou criar aqui o home HTML. Home não, vamos pôr uma mais sugestiva. Vamos pôr aqui, ó. Quem somos.html. Então eu criei um outro arquivo aqui, ó. Eu vou abrir com o navegador. Como eu fiz cópia do nosso primeiro, ele vai ser idêntico ao que a gente estava usando. Perfeito? Mas a gente vai fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou abrir ele e vou jogar um texto aqui, ó, onde eu pus corpo aqui, ó. Eu vou jogar um texto só para aparecer. Ó, eu joguei uma tag H1, que é aquela tag de título, né? Vou escrever aqui, ó. Quem espaço somos. Só para ter um título. E aqui embaixo vou colocar um parágrafo gigante, que é o tag P.
Só para o texto não ficar solto, eu vou colar aqui. Deixa eu pegar lá nosso texto Loren Y. Pegar todo ele é muito grande. Opa, quem somos? Então eu vou colar aqui entre as tags P. Colei, salvei. Atualizar, ah lá, o quem somos agora tem muito conteúdo. Até demais, né? O quem somos tem muito conteúdo agora. Só pra gente... Vou até tirar um pouquinho que ficou muito feio, né? Vou deixar aqui, ó. Perfeito. Vou deixar em bloco aqui só pra ficar mais bonitinho. Pronto, ó. Quem somos tem um texto lá. Então eu vou mudar aqui o título também, né? Só pra ficar uma coisa então. A aula 2 que vai ser a home. Pra ficar mais fácil. E o quem somos eu vou mudar para quem somos. Deixa eu copiar aqui de baixo. Que é a lei do mínimo esforço. Então, o title, você lembra, né, que home, ó, mudou aqui para home, ó, tá vendo? E mudou para quem somos, só para a gente diferenciar. Então tem a home e quem somos. O que eu vou fazer? Eu vou criar um link para na hora que eu clicar aqui em quem somos aqui, eu ir pro quem somos. Perfeito? Então eu vou até fechar aqui, ó, quem somos. E vamos lá e criar um outro link. A home vai para o Google, né? O quem somos vai para quem somos. Vai ver que eu posso ir tanto para uma página externa quanto uma página interna. Então eu venho aqui, eu circulo ó, com a tag A, eu cerco a palavra quem somos, né? As duas palavras quem somos, né? O href, que é o atributo que justamente onde eu especifico o link que eu quero. E eu posso digitar diretamente o nome do arquivo. Quem somos.html, que é o nome completo do arquivo. Se não tiver completo, ele não entende. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem somos, quem underline somos.html. Então eu estou nesse arquivo aqui, aula. Na hora que eu clicar lá, ele vai abrir esse daqui para mim. Então, quem somos.html. Tag de abertura, tag de fechamento. E o texto de âncora no meio, que é o texto que vai ficar aparecendo lá para eu clicar. Vamos salvar e vamos lá ver. Então eu tô aqui na home, eu vou atualizar, o quem somos ficou azulzinho, né? Eu vou clicar nele, ó. Lá, ele abriu quem somos. Perfeito? E agora eu vou fazer aqui no quem somos. Nota que agora tem dois arquivos, ó. Aqui no quem somos, ó. Eu vou ver que eu vou tirar o Google, né? Vou mudar para o aula.html. Então lá dentro do quem somos, deixa eu atualizar aqui. Se eu clicar em home, ó, voltei para home. Olha aqui em cima. Quem somos, home. É como se eu estivesse navegando. Só que note que aqui a home, o item home da página home, ele vai para o Google. Agora são páginas distintas. Ó. O item home do quem somos, ele volta para a página home. Tranquilo? E se eu quisesse abrir essa página em outra aba, ao invés de eu clicar aqui em quem somos, eu abrir o quem somos na mesma aba, se eu quisesse abrir uma outra aqui automático, como que a gente faz? Você vem aqui, você colocou esse atributo aqui, né? Esse parâmetro aqui, ó, href. Depois que você terminou de colocar ele, ó, o espaço, tudo certinho, colocou o valor, você dá um espaço e vai colocar um outro parâmetro, que é o target. Igual, abre e fecha parênteses. O valor desse parâmetro vai ser blank. Assim, ó. Isso vai obrigar ele a abrir uma página em branco. Perfeito? Então, target, o parâmetro, né? E o valor blank. Isso vai obrigar ele a abrir numa outra página. Vamos atualizar aqui, ó, no F5. Cliquei, ah lá,
Agora ele não fechou a home. Note que ele deixou a home aberta e abriu em outra aba. Quem somos? Para essa circunstância aqui não é bacana, né? Mas vamos supor que você quer fazer um link com site de terceiros e você não quer fechar o seu site na hora de clicar. Vamos supor que o site dos Correios. Vamos supor que você está fazendo uma loja virtual e quer mandar seu visitante para o site dos Correios para ver o CEP dele. Você não vai abrir o site dos Correios na mesma página sua e fechar a sua página e corre o risco do usuário até esquecer o que ele estava fazendo, né? Então você abre uma outra aba, ele vê lá o CEP dele, volta para sua página e continua fazendo o procedimento. Então eu vou tirar aqui porque não é o objetivo aqui. Salvei então. Perfeito. Note que a gente tem um problema aqui. Como a gente tem duas páginas agora, vou até tirar o link aqui da home, da página home, porque para não confundir. A gente acabou de criar um problema, que vamos supor que eu venho aqui e queira mudar essa frase aqui, né? Aprendendo HTML e CSS. Perfeito. Vou tirar o CSS, só aprendendo HTML. Porque a gente não está conseguindo ver essa frase, então vamos corrigir isso agora. Você lembra como é que faz? A gente vem aqui, ó, o ID é o slogan, então eu vou criar uma folha de estilo para o slogan. Onde que eu vou criar a folha de estilo? Aqui nesse arquivo que está linkado aqui, ó, aula.css. Aula.css, que eu já tenho ele aberto aqui. Aí eu vou criar uma folha de estilo para o slogan. E vou deixar ele com a cor branca. Lembra como é que faz? Cor, ó, color, dois pontos, aqui é CSS, então a sintaxe é essa, ó. A propriedade, dois pontos, FFF, para deixar ele branco. Não precisa decorar essas notações de cor, tem lá na tabelinha no nosso site lá. Aqui, ó, aprendendo HTML. Note que eu tirei o CSS aqui, só da home. Se eu for lá no Quem Somos, eu vou atualizar, ó, eu vou ter lá, aprendendo HTML e CSS. Notou o problema? Se eu trabalhar dessa forma aqui, sempre que eu queria fazer uma alteração nos itens que são em comum, tipo topo, deixa eu deixar tudo do mesmo tamanho aqui, eu vou ter que fazer várias alterações. Então você pega um site lá com 10 páginas, você quer mudar o topo, você vai ter que mudar 10 vezes. O HTML tem um recurso que é o iframe, que até me ajudaria a resolver isso. Eu crio um iframe e coloco o topo dentro do iframe, aí eu chamo esse topo de todas as páginas. Só que isso está em desuso e não é uma solução bacana. Então uma solução aqui seria usar o JavaScript. Lá para frente, né, a gente pode até fazer isso. Por enquanto vamos ficar com o pé aqui só no HTML. E talvez até use o iframe posteriormente, se começar a ficar muito complicado trabalhar assim, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Então vamos nos preocupar com o básico, vamos fazer a coisa acontecer, depois a gente vai aparando as arestas aí, perfeito? Então, aí você fala, mas por que os dois ficaram branco, tanto o home quanto o Quem Somos? Porque os dois estão pegando o CSS daqui do aula.css aqui, ó. Quem Somos aqui, ó. Ele está pegando o aula CSS para montar o estilo dele. O home também, o aula, né? A aula HTML também, ó. Aula CSS. Então todo mundo está pegando o estilo do mesmo lugar. Então, deixa eu devolver aqui o CSS. Então, é por isso que os dois mudaram de cor. Agora eu vou propor um desafio. Ó, o aprendendo HTML tá aqui, naquele elemento que a gente chamou de slogan, né? E vou até abrir o Firebug para ficar mais fácil. Aqui, ó, eu tenho o elemento logotipo. Ó, aqui embaixo, ó. IMG, o ID dele é logotipo.
E aqui eu tenho o elemento que chama slogan, aqui ó, div, abriu a div, o elemento tem o id slogan, perfeito? Se eu quiser fazer esse slogan flutuar aqui do lado do logotipo, como que eu faço? Pensa um pouco aí. Não sabe? Vamos lá. Eu venho aqui no elemento o logotipo e eu vou usar o float left. Ele fala, todo mundo que vier depois de mim flutua e eu vou ficar à esquerda. Olha lá, instantâneo. Entendeu? Ó, vou tirar o float left aqui, ó. Tirei, ele volta lá para baixo, porque a princípio um elemento fica em cima do outro. Ó, eu uso o float left, ó. Note que eu usei o float left no elemento logotipo. No caso é a tag img, mas poderia ser uma outra div, né? Então a frase está flutuando lá. Então vamos vir aqui e escrever isso aqui no nosso aula CSS aqui. Então eu vim aqui, ó, logotipo, ó, float left. Só que esse aprendendo HTML e CSS está muito colado lá em cima, né? Tá feio. Como que eu faço se eu quiser jogar ele um pouquinho mais para baixo? Eu venho aqui no próprio elemento, ó, slogan. Agora eu estou mexendo no próprio elemento, né, na própria div. E posso colocar uma margem superior, ó, margem. Lembra que a primeira, vou colocar dois valores. Ó, o primeiro é a superior e inferior, vou colocar 50 pixels. E o segundo é a esquerda e direita, vou colocar 0. Dei o Enter. Não funcionou. Deixa eu aumentar aqui. Ah, ele está trazendo todo o elemento para cima. Mas é normal, não se preocupe não. Aqui eu vou usar uma correção aqui. Ao invés do margem, vou usar o padding. Ó, dei uma margem interna para o elemento, ele ficou gigantão. Vou pôr uma borda para você entender o que está acontecendo. Vou pôr uma borda vermelha. Ó. O que aconteceu? Na hora que eu coloco o padding, ó, ele coloca 70, ele vai colocando essa medida em cima e embaixo do aprendendo HTML e CSS. Perfeito? Então, note também pela borda você consegue ver, ó, o slogan está flutuando, ele está em cima do elemento HTML, no elemento slogan, né? O slogan está indo por detrás dele, só que o conteúdo do slogan não sobrepõe, né? Ele bate ali. Então, ó, vou colocar mais ou menos centralizado aqui, ó, 73 pixels. Mas tá feinho ainda, né? Vamos mudar a fonte desse aprendendo HTML, ó, fonte, como que eu mudo? Ó, family. Vamos pegar uma fantasia bonitinha, né? E vou mexer no tamanho. Ó, isso aqui é novo, ó, essa propriedade nova, fonte size. Não é novo não, a gente já mexeu assim. Por 20 pixels. Aumentou. Ó, aumentou. Eu posso fazer mais um ajuste aqui diminuindo o padding, porque ele estourou lá embaixo. Não tinha estourado não. Vou tirar a borda. Aí, tá começando a pegar a carinha do site. E eu posso também colocar o padding lateral aqui, ó, na esquerda e direita, se eu quiser. Não vai dar certo, porque ele já está usando o float left lá. Deixa quietinho aqui por enquanto. Mas o objetivo dessa videoaula aqui não é ainda formatação de texto. A gente vai tirar umas 2 ou 3 aulas só para isso. Mas você viu como é fácil a gente trabalhar com link, né? Com o que você aprendeu até agora, já dá para você construir um sitezinho básico, né? Você já sabe colocar texto, sabe colocar imagem de fundo, imagem primeiro plano, construir um menu. A gente não vai parar por aí não, a gente vai aprofundar bastante ainda no HTML. Então o objetivo dessa aula foi trabalhar com link, né? E eu mostrei mais algumas coisas aí.
Então eu vou encerrando por aqui para não ficar muito extenso, né? Peço que visitem o nosso site, eu vou atualizar lá o conteúdo das tabelas, dos vídeos, e fico à disposição. Até a próxima.